Eu não era uma pessoa preguiçosa, eu só estava viciada em distração. E o pior, eu sabia que eu estava nesse estado, mas eu não conseguia sair. Sabe quando você tá estatizado? Era basicamente isso. Aquela sensação, nossa, o dia passou e eu não fiz nada de produtivo. O que acontecia muito era que provavelmente você já passou por isso. Vamos fingir que esse é o meu celular. Pegar o celular para pesquisar algo, aí quando você via, passava horas e você nem pesquisou o que você queria. Eu sei porque eu tava exatamente assim. E eu quero iniciar aqui pedindo paciência e desculpas caso esse vídeo fique muito grande. É que eu quero explicar direitinho tudo o que acontece com o nosso cérebro quando a gente está procrastinando e o que eu fiz para sair disso. Não tô totalmente fora, mas eu tô bem melhor. A gente acha que a procrastinação é a falta de vontade ou a falta de estímulos, mas muito pelo contrário. A procrastinação é o adiamento voluntário e irracional de tarefas mais complexas, mesmo que a gente saiba que a gente vai ter consequências negativas no futuro. É mais do que uma falta de gestão de tempo. Especialistas apontam que a procrastinação é a dificuldade em regular as emoções. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando estamos procrastinando, duas partes dele estão ativas, que é o córtex pré-frontal e o sistema límbico. O córtex, ele é responsável por controlar nossos impulsos e por fazer os nossos planejamentos. Ele é o que planeja tudo. E o sistema límbico, ele é responsável por nossas emoções. Quando a gente está ali no ato de procrastinar, nosso cérebro ele vai fugir do estresse, então ele sempre vai procurar o lado mais fácil, vai fugir daquilo que estressa ele, que faz ele trabalhar, em busca da dopamina. O que é a dopamina? Ela é o hormônio do prazer. Ela é muito boa quando recebida gradualmente. Quando a gente recebe uma bomba de dopamina, tipo, muita dopamina de uma vez, uma dopamina fácil, ela é bem prejudicial. Por quê? Porque ela pode fazer as glândulas suprarrenais liberarem mais cortisol. Cortisol, ele é um hormônio bom, que ele regula o nosso corpo. Porém, ele em excesso causa o estresse. Ele traz o estresse com ele. Então, a dopamina pode trazer o estresse, tá bom? Nosso corpo, nosso cérebro, sempre vai procurar a dopamina fácil, certo? E sempre vai fugir das tarefas mais complexas e que provavelmente teriam um valor muito maior no futuro. Quando o nosso cérebro ele se acostuma com coisas fáceis, como rolar vídeos no TikTok, ver conteúdo rápido, rir, até o ato da gente rir é uma dopamina fácil, uma dopamina sem esforço. Aí quando a gente vai fazer uma tarefa mais complexa, uma tarefa mais que precisa de mais esforço, como estudar, treinar, fazer um projeto, botar em prática algo mais complexo, parece que tem um peso, parece que você é chato, mas tem aquela aura, sabe? Isso acontece, mas não é porque você é incapaz, é porque você se acostumou com o fácil, você se acostumou a ter aquele índice de hormônio muito fácil e muito rápido, tá bom? Quando eu percebi que eu tava ali estatizada e que, tipo, se eu continuasse naquele estado, não ia mudar em nada na minha vida. Eu não ia pra frente, não ia pra trás também. Quando eu percebi aquilo, eu me perguntei, o que será? Não era falta de motivação. Por quê? Porque isso eu tenho aos montes, eu tinha aos montes no YouTube, no Instagram e no TikTok. Porque eu sempre via rotinas perfeitas, como ter uma rotina melhor, rotina. E eu nunca tirava do papel. Eu sempre deixava no papel e, se duvidar, horas depois eu até esquecia que eu tinha planejado aquilo. Por quê? Porque eu não precisava de mais motivação, eu não precisava ver mais vídeos sobre aquilo, eu precisava mudar o meu ambiente, mudar como eu estava naquele momento, eu precisava moldar a minha mente. Então, eu fui drástica, eu fui rápida, assim, corte seco,
E eu literalmente desinstalei, eu cortei pela raiz, eu desinstalei, me desconectei. Eu tirei tudo aquilo que tirava minha atenção, que tirava meu foco, que tava me distraindo. No começo é um pouco desconfortável, porque acontecia muito comigo. Vamos lá, meu celular de novo. Eu pegava o celular e eu ficava lá. Eu abria pra entrar no TikTok ou no Instagram e não tinha. Simplesmente não tinha. E eu ficava, tipo, mexendo em coisas, tipo, aleatórias só pra ficar tempo no celular. Porque o meu cérebro, ele tinha colocado na mente dele que o celular era igual a dopamina. Porém, quando eu tirei os aplicativos que estavam me distraindo, ele foi percebendo que não era bem assim. Uma coisa que eu lembrei agora. Não tô dizendo pra você se desconectar das redes sociais pra sempre. É só nesse início. Porque quando você tira aquilo que tira seu foco, que tira sua atenção, tudo vai melhorar, tudo vai... Parece que você tá indo mais leve. Claro, no início, como eu falei, é desconfortável, é realmente maçante, mas você vai pegar o jeito. Seu cérebro, ele se acostuma, ele é projetado para se acostumar, ele é projetado para ser moldado. No momento que isso aconteceu, que eu pegava o celular e só pra pegar, pra abrir, pra tentar mexer no TikTok, no Instagram, eu percebi que eu tava condicionada àquele estímulo. Eu tava dependente, eu não conseguia... Viciada. Eu tava viciada, literalmente. Quando você tira um hábito ruim, fica um vazio. Nesse vazio pode acontecer duas coisas. Ou você volta ao vício inicial, ou você vai fazer um vício ainda maior em cima desse vazio. Como tem aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, você não vai deixar vazio, você não vai deixar nada vazio, tá bom? Você vai substituir, você vai trazer coisas boas. Por exemplo, de manhã, quando eu acordo agora, eu não pego mais o celular. Em vez de eu ir pro celular, eu me dou duas opções. Depois de tomar banho, obviamente, né? Ou eu vou ler, ou eu vou tomar café. Então, eu me dou essas duas opções. Eu não dou a opção de eu ir pro telefone, até porque ele não fica nem quando eu tô dormindo, ele não fica nem perto de mim. Ele fica aqui na escrivaninha. Quando eu acordo, eu vou direto pro banho e depois vou tomar café. Não fica perto de mim, porque isso aí é um estímulo negativo pro meu cérebro, que ele tá viciado. Eu não posso deixar uma coisa que eu sou viciada perto de mim, né? Vamos lá. O que virou o jogo pra mim? Primeiramente, vamos lá. Essa coisa de virar jogo, virar chave, é muito de querer. Não basta você sentar e falar, nossa, eu vou esperar a virada de chave da minha vida. E não fazer nada pra se ajudar. Ficar parada, nossa, eu vou ver um bocado de vídeo e vou ficar parada. Não, né? Você tem que se ajudar, você tem que se estimular a fazer algo. Então, essa virada de jogo você tem que se permitir. Você tem que ir atrás. Não adianta você só esperar. Vamos lá. Depois que eu estabeleci isso aqui, que eu expliquei pra vocês que virada de jogo não existe, você tem que se esforçar a ter, você tem que ir atrás, você tem que botar na sua cabeça e ir atrás, correr atrás. Vamos lá. O que virou o jogo pra mim, o que teve a virada de chave, foi fazer pré-decisões, estabelecer regras pro meu dia a dia. Basicamente fazer uma rotina, mas que se adapte a algo que eu consiga. Então, no início eu fiz uma rotina simples. Depois eu fui aprimorando minha rotina. Por exemplo, na minha rotina principal, inicial, eu botava literalmente tomar café, tomar banho, escovar os dentes. Eu explicava o que eu tinha que fazer, porque o meu cérebro ele entendia muito melhor isso do que eu fazer uma lista que só me arrumar. Meu cérebro não entendia. Ele ficava tipo, tá, vou me arrumar. E ia no tempo dele. Quando eu estabeleci tal horário, fazer tal coisa, tal horário fazer outra coisa, ele entendeu, ele se condicionou a fazer aquilo. Depois que eu me acostumei a fazer essas coisas na minha rotina, aí sim eu posso trocar tal horário, me arrumar. Que aí meu cérebro já vai entender, ele vai entender, nossa, me arrumar, estudar, sei lá, treinar, não é tão difícil quanto parece, entendeu?
Vou explicar melhor. Basicamente, parei de decidir na hora. Porque quando a gente decide na hora, nosso sistema límbico, como eu falei anteriormente, que é o sistema das emoções, ele sempre vai ganhar. Ele sempre vai ter a superioridade, porque o nosso cérebro ele tem o condicionamento a querer a dopamina. Ele sempre vai querer coisas fáceis. Então, em vez de você deixar aberto para escolher na hora, faça decisões antes, planeje antes, deixe escrito antes, porque aí o seu córtex vai ter planejado, seu cérebro vai ter a noção do que é pra fazer, entendeu? A mesma coisa com dieta. A gente ouve muito isso dos nutricionistas. Quando a gente deixa pra escolher o alimento na hora, a gente sempre vai pro mais fácil, o que está ali à disposição. Geralmente é biscoito, salgadinho, é pão. Então, em vez de você deixar ali a seu dispor, você vai deixar já pronto. Não tem isso, fazer marmita e deixar no congelador, fazer um sanduíche saudável. Então, você já vai deixar pronto, mas é a sua tabela de coisas que você precisa fazer. E é aí que entra, tenha um planner. Tenha um caderno que você possa escrever o que você vai fazer na semana, o que você vai fazer naquele dia. Escreva. Tire da sua cabeça e bote no papel. Tire ideias da sua cabeça e bote no papel. Porque quando você coloca no papel, você se sente melhor. Você vê aquilo se projetando, entendeu? Outra coisa. Engula o sapo nas primeiras horas da manhã. Não tô dizendo pra você ir na rua pegar um sapo não, tá? Você vai engolir o sapo. O que é engolir o sapo? O que é essa expressão? É se forçar a fazer coisas o que você não quer primeiro. Então você vai fazer a tarefa difícil primeiro. A tarefa desconfortável que deixa seu cérebro... seu cérebro quer fugir, você bota pra frente, bota primeiro. Porque quando você bota primeiro, seu cérebro, ele percebe. Quando você termina, ele percebe. Nossa, não foi tão difícil. Não foi tão maçante como eu pensava. Eu terminei tão cedo. E então, assim que você termina, você tem um dia livre. Você livre, né? Você também não vai ficar mexendo no celular o dia inteiro, assistindo vídeo no YouTube, vendo Pinterest, no computador, sei lá. Você não vai estar ali. Você vai fazer outras coisas. Bota aí, ler um livro, fazer um treino, andar com seu cachorro. Seu cachorro deve estar querendo andar. Todo cachorro gosta de sair. Andar com o cachorro, conversar com sua família. Gente, tem gente que não conversa com a família. Conversar com sua família, fazer um quebra-cabeça, fazer algo que exercite sua mente em vez de você ficar no celular, tá bom? Depois que você engolir o sapo, faça coisas produtivas. Aí, você me pergunta, mas eu não vou poder mexer o celular no meu dia? Vai! Porém, você estabelece uma hora, por exemplo, um limite de tempo pro celular. Se você trabalhar com o celular, você bota, nossa, eu posso mexer no celular de tal horário até tal horário. Quando eu acordo não posso, quando eu vou dormir eu não posso. Então, de tal horário a tal horário, porém, só uma brecha de tempo pra mexer e me distrair. O resto é tudo pro trabalho. Isso ajuda bastante. Vamos lá. Não adianta você criar uma rotina, colocar regras, ter um planner, ter um caderno, um diário, fazer as tarefas difíceis primeiro e você ter um sono totalmente desregulado. Você, primeiramente, regula o seu sono, porque vamos lá. Dormir de 4 da manhã, acordar de 6 não é dormir, é cochilar. Tá bom? Você vai dormir 7 horas no mínimo, de 6 a 8 horas por dia de sono. Pra você ter não é recomeço, é o descanso necessário. Pra você descansar o suficiente pro seu corpo entender que já é um novo dia, que você precisa ter energia. Entendeu? Quando eu aprendi a regular meu sono, a controlar tudo aquilo, em vez de ficar tirando cochilos durante a tarde e dormindo um pouco à noite, eu consegui dormir a noite toda e passar o dia acordada, eu passei a acordar mais disposta, ter mais coragem para fazer as coisas, e me ajudou bastante nessa questão da procrastinação, porque eu ficava, nossa, se eu não fizer agora, eu vou ter que fazer depois, né? E eu já fazia logo, pela manhã.
quando eu acordava, entendeu? Isso foi muito bom pra mim. Justamente na questão da academia, eu era uma pessoa que eu não gostava de ir pra academia sozinha, porque eu ia com a minha amiga, depois de um tempo eu passei a ir sozinha. E eu ficava, nossa, eu não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Quando eu passei a botar a academia pela manhã, literalmente na primeira hora que eu acordo, ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Então, regule seu sono, tá bom? Regule o seu sono pra você acordar energizado. E se você puder, minha alimentação ela sempre foi saudável. Mas eu optei por tirar alguns alimentos que não estavam fazendo bem a mim. Eu sentia que eu não tava me dando bem mais. Quando eu melhorei a minha saúde e regulei o meu sono, os dois se entrelaçaram e me deram muito mais energia e muito mais disposição. Então, se você puder melhorar a sua saúde, como eu falei, deixar umas marmitas prontas, deixar coisas saudáveis à sua disposição para comer, em vez de biscoito, salgadinho, é muito melhor. Com tudo isso, eu não virei uma pessoa perfeita, tá? Muito pelo contrário. Mas o que importa é a constância, você começar aos poucos e ir progredindo, entendeu? Você ter uma iniciativa, você começar. Você não precisa fazer o projeto inteiro em um dia. Você pode botar, vou fazer a introdução hoje, o desenvolvimento amanhã e a conclusão, desenvolvimento 2, depois de amanhã, sábado. Entendeu? Você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode ir na constância, entendeu? Depois que eu fiz tudo isso, eu parei de viver no automático, entendeu? Eu não tava mais me sentindo parada, estatizada, eu tava realmente produzindo. Até porque eu não tava produzindo conteúdo pras minhas redes e agora eu tô conseguindo produzir porque eu tenho mais foco, eu tenho mais tempo, consegui ter tempo, porque tempo eu tinha, mas eu gastava no celular. Então a minha mente ela tá muito mais calma, nem se compara. Nem se compara. Se você acha que não consegue, não é porque você não consegue, tá? Provavelmente você só tá cercada de distração, cercada de estímulos. Estímulos podem ser negativos e benignos, mas muitos estímulos, muita coisa também é prejudicial. Não comece tentando ser perfeito, como eu falei, vá aos poucos e tudo vai dar certo. Como eu falei, é uma constância. Com o tempo tudo se aprimora. Foi esse o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, pode me contar aí nos comentários, porque esse não é muito meu tipo de conteúdo. Meu tipo de conteúdo é mais rotina, vlog, coisas mais sem a minha voz. Mas se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, ensinando sobre coisas e falando como me ajudou, eu posso tentar trazer mais conteúdos como esse. E é isso. Beijos!